Obrigado, meu querido. Isso, esse aqui é o nosso amigo, que vem sempre ali trazer um pouquinho de palavra para a gente. Bom dia a todos, né? Que Jesus, acima de tudo, eu preciso não, só que é só para a gente poder gravar aqui para o nosso canal também. Que Jesus ilumine nossos corações, né? Conforte a nossa alma, direcione o nosso pensamento, o bate-papo que nós vamos fazer hoje em dia, né? Apenas um bate-papo sutil. Quero falar um pouquinho sobre o projeto, né? Esse projeto que é o slogan que nós estamos aqui na camisa, ele é um projeto novo, tá? Ele tem apenas 3 anos de existência, isso na matéria, porque ele já é um projeto que ele já é plasmado no plano espiritual, e o agrupamento de espíritos, né, que no decorrer do tempo veio se apresentando para nós, trazendo essa proposta, né, mais uma proposta que eu sempre digo, né, que a espiritualidade ela sempre traz recursos para chegar à humanidade, para sanar a dor, né, e o sofrimento da humanidade, de acordo com a conformidade do meio e com as circunstâncias que sejam favoráveis ao ambiente terrestre. Então, dentre vários segmentos, de vários setores que a espiritualidade abrange, né, ela traz essa nova ferramenta, né, a qual nós estamos trazendo aqui de informação para vocês, que simplificamente nós chamamos de EDA, né, porque significa essência da alma, conexão do divino, que é o próprio nome que a espiritualidade nos trouxe, né, quando ela apresentou esse projeto para nós. Inicialmente nós falávamos que era um projeto, porque quando veio essas informações para nós não tínhamos um lugar circunscrito para levar, né, toda essa estrutura que a espiritualidade estava nos trazendo. Então, a princípio, durante uns 2 anos, nós ficamos utilizando espaços e lugares de pessoas que nos cediam, né, determinados lugares para que nós pudéssemos fazer as reuniões, e ali, partindo da orientação da espiritualidade, nós fazíamos o ato da caridade, né, que é aquilo que Jesus nos lega, que é os trabalhos de cura, assistência social, voltado para pessoas e também para animais. Então, por isso que o Tércio me conhece, né, porque a gente também abraça essa causa aí, não só do atendimento dos seres humanos, porque nós consideramos também que os animais fazem parte da nossa família terrestre. Necessita do nosso amor, do nosso carinho, até mesmo a planta e a natureza, a qual dá aquilo que é necessário para a nossa existência aqui na Terra, tá? Então, vou falar rapidamente, né? Pode passar um pouco para frente, por favor. Já pode passar assim, acho que fica mais fácil. Você desce para o próximo slide ali. Não tem problema. Aqui são alguns cursos que nós oferecemos. A única diferença que a proposta do EDA traz, né, o grupo, né, de espíritos, ou seja, a egrégora espiritual do EDA, ele é uma egrégora universalista, ok? Ele não é uma egrégora que ele defende um patrimônio, uma constituição única de ideias. Bebemos de todas as fontes, unificamos a nossa consciência com todas as fontes, reconhecemos e valorizamos o papel fundamental da doutrina espírita nesse novo milênio, abraçamos as mesmas leis, as mesmas causas que deram a base da codificação através dos trabalhos exemplares e maravilhosos de Allan Kardec, o trabalho fenomenal de Chico Xavier, mas nós também, mediante a orientação da espiritualidade, não nos prendemos em bandeiras, né? Sabemos a suma importância que cada linha de passamento, cada vertente, ela tem de importância para o planeta Terra, né? Mas o grupo ali de espiritualidade que traz esse trabalho de cura para o planeta Terra, ele não se prende, não se detém a uma única linha de pensamento. Ele entende e compreende que todas as portas que se abrem são caminhos de ascensão, de progresso e de evolução para a consciência humana. Então, quando nós falamos de EDA, nós não falamos de uma única estrutura de pensamento. Nós abraçamos a causa, que é o amor ao próximo, a lei de fraternidade, e utilizamos o recurso da mediunidade, que é um recurso sagrado e divino, né, aliado aos conceitos morais, né, não só de Jesus, que vieram e trouxeram legados de transformação à sociedade humana, e onde nós abraçamos essa causa e doamos o nosso tempo, doamos o nosso conhecimento, a ferramenta que a espiritualidade traz, acredite em nós, visando, né, ajudar o próximo, ajudar os animais, com ferramentas não só de cura, como também de expansão de consciência. Porque como eles explicam pra gente não pode só dar o peixe pronto, a gente tem que ensinar as pessoas a pescar o peixe, né? Assim como os apóstolos fizeram quando eles foram espalhar a boa nova, né? Eles foram não só falar do mestre, como eles também foram ensinar as pessoas a caminhar com as próprias pernas para ir de encontro ao mestre, né? Como foi assim que ele nos ensinou, quando ele fala que a sua fé é o ponto de culminância e de ascensão espiritual. Então esse é a bandeira. Então alguns cursos que nós oferecemos, né, o curso do Nova Consciência, que ele é um curso de 1 ano e meio,
onde ele tem toda essa proposta mesmo de auxiliarmos nesse processo de consciência, de expansão consciencial. Qual o nosso papel nessa realidade toda? Qual o nosso objetivo enquanto seres espirituais aqui na Terra? Por que nós estamos aqui nesse pequeno planeta chamado Terra, diante das vastas moradas na casa do Pai? Diante dessa grandiosidade constante que o Criador, na sua onipotência, cria. Qual o nosso papel nesse contexto todo? Quais são as nossas ferramentas psicossociais que nós podemos fazer em prol do progresso, da tal transição planetária que tanto se fala? Quais são os nossos potenciais latentes que o nosso sistema mundial econômico e social não nos ensina a cativar e educar, que são os dons, né? Como Jesus ali falava, são os talentos naturais, como Jesus ali falava, né? Então a gente, com esse curso, é justamente isso, é uma viagem interna para dentro de si mesmo, para essa autodescoberta do potencial latente espiritual que nós temos dentro de nós, em prol e em benefício para o todo e para o coletivo. E como os Espíritos nos ensinam, que todo bem que nós legamos ao próximo é a transformação interna que nós fazemos dentro de nós. Paulo já falava isso na carta aos Coríntios. Então nós oferecemos alguns cursos para auxiliar também no processo de expansão consciencial, que é o curso de Nova Consciência, que é um curso que já tem montado. Nós oferecemos também os cursos de Reiki. Algumas pessoas falam assim, tá, mas o que tem a ver espiritualidade com Reiki? Tem tudo a ver, porque vários momentos na minha vida, enquanto eu estava em desenvolvimento mediúnico com a vida, e não em lugares circunscritos, embora os lugares circunscritos me deram base e estrutura para eu desenvolver a mediunidade com consciência e entendimento de causa, sempre a espiritualidade me ensinou desde criança que falar de espiritualidade é falar sobre o universo, é falar sobre um todo. Tudo se encaixa, tudo se conversa. E Kardec fez isso quando ele começou a escrever e quando ele começou a trabalhar e desenvolver aquilo que se tornaria o que nós conhecemos como a decodificação. Então a gente tem que estar aberto. A espiritualidade trabalha com energia, a espiritualidade trabalha com elementos sutis da natureza. Prova disso que hoje se fala muito em fluidoterapia, se fala muito em terapias alternativas utilizando o recurso da própria espiritualidade. E André Luiz já falou isso na década de 40 nas obras legadas através da psicografia de Chico Xavier, quando ele fala das forças telúricas do planeta Terra, quando ele fala das forças potenciais da mente humana e quando ele fala das forças provenientes do cosmos, naquilo que nós chamamos como fluido cósmico universal. Então, por isso nós buscamos cada vez mais ferramentas que nos dê base, que nos solidifique e nos fortaleça ainda mais na proposta inicial daquilo que a espiritualidade vem trazendo há milênios para a humanidade aqui na Terra. Aqui são alguns canais de contato que vocês podem nos achar nas redes sociais. Nós temos ali o canal do Instagram, nós temos o Facebook, nós temos um canal onde a gente divulga, né? Todas as vezes que a gente vai fazer as nossas atividades lá no projeto, a gente sempre inicia com uma apresentação de um mini conteúdo, onde a gente aborda temas, onde a gente discute temas, para auxiliar, como eu falei, no processo de expansão de consciência. A gente não quer, assim como a espiritualidade não quer, que as coisas sejam dadas prontamente para as pessoas. A cura está à disposição. O trabalho de assistência assistencial e espiritual sempre vai estar à disposição, mas nós queremos também que as pessoas reflitam sobre as próprias posturas, para que elas abram os seus canais, abram suas capacidades intrínsecas, para que elas estejam predispostas à cura que a espiritualidade vai estabelecer. Tá? Então, aqui você também tem no nosso canal do YouTube alguns conteúdos que não só eu apresento, como os demais voluntários que fazem parte desse projeto. Tá? No canal do Instagram, vocês têm na aba superior do lado direito, quando vocês acessam, vocês têm 2 links de conexão conosco, tá? Por quê? Porque falar de espiritualidade, uma coisa que eles nos ensinam muito, também é falar de empreendedorismo, também é falar de tecnologia, também é falar de ciência. E Kardec falou isso na linguagem dele, na época dele. Então, por que não utilizar recurso e tecnologia para auxiliar a comunicação espiritual aqui na Terra? É um recurso que faz parte da nossa era. Então, hoje, se você clicar lá no nosso Instagram, você vai ter 3 alças de acesso, onde você tem um contato direto com o nosso telefone do WhatsApp, onde você vai ter comunicação diretamente conosco, para querer saber informação mais sobre o projeto. Você tem um link que vai direcionar diretamente para a nossa homepage, ou seja, uma página onde você vai conhecer um pouco mais sobre o EDA, a nossa estrutura, como ela funciona, a proposta do EDA, né, as orientações que nós recebemos da espiritualidade, cursos que nós já temos e cursos futuros que nós estamos pretendendo desenvolver com orientação do plano espiritual, porque nós apenas somos aquilo que a espiritualidade delega e a gente apenas dentro do nosso
processo de conexão, a gente tenta materializar, tá? E também nós temos na própria aba do canto direito a ficha de triagem. Por quê? Para não deixar as pessoas por longo tempo de espera, filas exorbitantes, gerar aquele cansaço mental, então a gente usa a tecnologia. Então, você tem hoje em dia a tecnologia para facilitar a vida até mesmo da espiritualidade, então as pessoas que passam por atendimento conosco, que carecem de assistência social, assistência espiritual, ela vai lá no link das nossas redes sociais, ela vai clicar na aba da ficha de triagem, e ela vai abrir uma ficha onde você vai ser direcionado diretamente para uma ficha de avaliação. Essa ficha de triagem, ela vai abrir um campo, que é no Google Forms, você vai preencher todos os seus dados, você vai colocar todas as questões em que você está buscando, a sintomatologia, questões psicossociais, questões emocionais, questões socioafetivas, né? Ali você vai descrever para a ficha online aquilo que você está em busca, o seu tratamento. Essa ficha vai para o nosso banco de dados, o nosso banco de dados vai receber essa informação, vai passar pelo corpo mediúnico, o corpo mediúnico, mediante a instrução da equipe médica espiritual, vai dar o tratamento. A gente entra em contato com a pessoa via WhatsApp, a pessoa é direcionada para os dias específicos para que ela passe para o tratamento, ela ou o animal, tá? A única forma que nós fazemos esses atendimentos à distância, segundo a orientação da espiritualidade, são pessoas que estão acamadas, pessoas que não têm condições de sair das suas casas, ou pessoas que moram em outros estados, ou em cidades de longo alcance, que aí ficaria inviável para a pessoa que está. Por exemplo, eu não vou fazer uma pessoa descer de São Paulo para cá se eu tenho o recurso de um trabalho à distância. E falar de espiritualidade, para cura, não tem distância. A espiritualidade não se limita ao tempo e ao espaço, né? Então, eu quis apresentar um pouquinho, desce um pouco mais aí, por gentileza, tem mais um slide. Aqui é a nossa homepage, tá? Então, mais ou menos, tentei pegar algumas imagens do que vocês vão encontrar quando vocês forem direcionados. Você tem a página ali de informação do que é o Essência da Alma, como ele foi fundado, qual é a proposta, vocês conseguem obter mais informações sobre o projeto, e ali também um pouco sobre a egrégora espiritual, que ela foi se apresentando no decorrer de muito tempo da minha vida, né, onde muitos aspectos em que esses agrupamentos espirituais foram se apresentando, eu não fazia a mínima ideia de que isso formaria um projeto, tá? Eu estou com 45 anos na minha vida, sou apaixonado por espíritos, embora vim de família católica, então fui muito privado, muito castrado em alguns conceitos, mas eu sempre gostava muito porque espiritualidade para mim era rotina diária, né? Era uma permuta diária. Eu sempre digo no projeto que a espiritualidade é que nem o WhatsApp. Eu quero falar com eles, eu simplesmente pego o meu WhatsApp e acesso eles. Porque a mediunidade é para a vida. Por mais que dentro de um centro, de uma casa, nós tenhamos as ferramentas, como o Tércio disse, da comunicação transdimensional, multidimensional, não importa a linguagem, mas esse contato da consciência do indivíduo com um plano mais sutil de existência é como se fosse uma ferramenta do WhatsApp. Eu penso, pego o meu telefone e me comunico com o meu amigo, com o meu parceiro, porque a espiritualidade é nossos amigos, né? E com o passar do tempo eles vão te dando direcionamentos. Eu frequentei por 12 anos a doutrina espírita, que foi minha base, meu alicerce, não deixei de ser espírita por causa disso, né? Busquei outros caminhos, porque sempre segui a orientação que os meus mentores me direcionavam, aquilo que a egrégora acreditava, e passados 4 anos para cá, que eu fui entendendo aonde tudo isso me levou, onde tudo isso me fechou um círculo, né? Até mesmo espíritos que se apresentavam, que não são daqui da Terra, não tenho vergonha nenhuma de admitir, né? Que me traziam propostas, traziam ensinamentos que não é da Terra, e que no final das contas se interlaçou formando esse projeto. Porque como eles falam, o amor e a caridade não se limita à Terra. Porque onde há amor e onde há fraternidade, há sintonia. Por que a gente alegar que a sintonia só está vinculada apenas ao planeta Terra, quando Jesus já falou há mais de 2000 anos que há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, pode fechar aí. Então, resumidamente, eu quis só fazer uma pincelada, tá? Como eu falei, vocês têm as nossas redes sociais, têm os nossos canais para conhecer um pouco mais. Nós ficamos na cidade de São Vicente, tá? Na Avenida Antônio Meirique. Como ponto de referência, vocês vão ter o estabelecimento da Sabesp ali em São Vicente. Fica bem na avenida mesmo, tá? É uma portinha simples, uma casinha simples, mas é como a espiritualidade sempre nos relembra, né? Quando a gente começou nas nossas dificuldades, alugar espaço, nós estamos encarnados, estamos na matéria, mas é como sempre o Dr. Paulo, que é um mentor espiritual que está à frente desse projeto, que é um médico, né? Ele é médico nessa presente encarnação, mas ele viveu na época de Jesus na Palestina. Ele foi, na época, um fariseu, né?
Só que ele atua conosco como médico, porque ele fala que nas suas últimas encarnações, a atuação dele como médico gerou um legado de cura, de alento, né? Mas que ele esteve presente na Palestina e naquela época ele foi um fariseu e não entendeu a mensagem, a proposta do Cristo. E que hoje, com o projeto, ele quer justamente resgatar, assim como vários movimentos, essa mensagem, essa proposta desse cara, desse cidadão que mudou o mundo, que mudou a passagem meteórica do mundo aqui na Terra, né? E é como ele fala, né? Não se preocupe com a proporção. Vocês apenas estão relembrando a singela casa de Pedro, onde tudo começou. Onde num simples conversa, num simples diálogo, numa simples troca de cafezinho, nasceu o movimento cristão. Que vocês vão ter muitas dessas informações quando vocês colocarem para ler, né? As obras de Chico Xavier, 50 anos depois, 100 anos atrás, quando você pega Paulo e Estevão, que vai trazer todo esse movimento cristão que foi apagado, foi deturpado aí por interesses socioeconômicos mundiais. Então era mais para dar essa pincelada. O que nós vamos falar hoje para a gente fazer uma reflexão? Estamos num mundo turbulento, estamos num mundo cada vez mais, como a gente falou, tecnológico, num mundo cada vez mais que exige do nosso pensamento, tudo é rápido, tudo é full time, tudo é acelerado. E a gente fica nesse caos urbano, porque nós temos as nossas necessidades físicas, temos as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades socioeconômicas, porque nós estamos encarnados na matéria e dependemos da matéria para a gente viver. Até porque, se eu não preservo a minha vida, se eu não preservo o meu corpo, eu estou indo contra a lei de preservação que está lá no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos legam essa informação para Allan Kardec, ok? Então não é errado estarmos na matéria, vivenciarmos a matéria, experienciarmos a matéria e utilizarmos o recurso que ela tem. Não é errado. Por que eu vou gastar minha sola de sapato, que nem era na época de antiguidade, que eu andava 3 semanas para chegar num ponto, se eu posso pegar um avião? Se eu posso ter um carro? Não é errado. Nunca foi dito que utilizar do recurso material é errado. Até porque quando a gente passa para o plano espiritual, a gente vai continuar trabalhando. Lembra do Bônus Horas que está lá em nosso lar? E outras literaturas espirituais que falam que quando nós retornamos para o plano espiritual, ainda precisaremos trabalhar, ainda há o exercício do trabalho. Provec, esses dias, um dos trabalhos espirituais que a gente estava fazendo, veio 3 espíritos ali para fazer um trabalho de desobsessão, e foi que eles falaram assim: filhos, vocês acham que a gente passa para o lado de cá e não continua trabalho? Tem trabalho. Trabalho aqui não falta. Então não venham para cá achando que vocês vão encontrar anjinho tocando arco. Vocês vão vir para cá, vocês vão encontrar trabalho. Desde que vocês estejam dispostos a trabalhar. Agora a gente vem para cá, né, tudo lindo e maravilhoso, como o Tércio falou, achando que a gente vai retornar e os problemas vão ser sanados, os problemas vão ser resolvidos. Não. A gente vai ter uma amplitude de visão sobre a realidade espiritual, porque a doutrina e outros segmentos que falam sobre espiritualidade nos dá essa bagagem. Então eu só estou trabalhando com a minha mochilinha, adquirindo recurso, para quando eu retornar para a minha pátria original, que é o espiritual, eu estou mais preparado do que a grande maioria coletiva que está parada no mundo, está estagnada, está dormindo. Não abriu a mente. Vocês estão me entendendo? Mas o trabalho vai continuar. E graças a Deus, porque se há trabalho, é porque esse cara confia em nós. É porque esse cara acredita em nós. Ele já falou que onde mais de um estiver pensando em mim, estiver comigo no coração, entre eles eu estarei. Nunca foi dito que esse cara abandonou a gente. Nunca foi dito que esse cara largou a gente, a contramão e a deriva nesse planeta, nesse caos caótico que nós criamos. Essa semana nós recebemos uma mensagem de um índio que ele falou bem assim: vocês quiseram isso daqui, vocês brigaram para ter isso daqui, vocês mataram para ter isso daqui. E a gente simplesmente deixou. Vocês não queriam as terras para vocês? As terras estão aí. Mas vocês estão se matando no mundo que vocês criaram. Vocês estão se destruindo. Vocês brigaram tanto por isso daqui. Nós deixamos. As nossas tribos deixamos. Hoje nós estamos passando dificuldade, estamos passando escassez, estamos abandonados no planeta porque vocês quiseram isso daqui. Mas o que vocês construíram? Cidade de pedra, um caos urbano. Então, nós, como eles falaram na mensagem, nós estamos cuidando disso com carinho. Nós estamos cuidando do que foi legado para a gente com amor. Então, se a gente pegar e voltar para a época da Palestina antiga, se voltar para o cenário do mundo, a gente vai ver que lá nos primórdios da história, antes de Jesus vir aqui para a Terra, a gente vai pegar que o contexto social daquela época, a gente não mudou tanto como é hoje em dia. Grande parte da sociedade humana não sabe nem o que é espiritualidade. Uma vez assistindo uma palestra do Wagner Borges, ele falou uma coisa que é muito interessante. Como que o homem pode se permitir a falar de algo além, falar daquilo que não é da terra, onde
89% da humanidade terrestre não sabe nem o que são chakras. Quanto menos falar de imortalidade da alma, de reencarnação, que há mais de 2000 anos esse cara já estava falando. E mesmo assim a gente está há mais de 2025 anos batendo cabeça, tentando entender o que esse cara disse. Então não mudou muito as coisas. Para nós que estamos em busca de algo, faz uma grande diferença. Nós estamos diferenciados, não somos melhores, mas o grande coletivo. Mas a grande maioria da humanidade está dormindo. E gera esse caos, gera essas guerras, essas dissensões, essas calamidades sociais, esse sistema maluco que a gente às vezes se sente sufocado, porque a grande massa ainda não acordou. E aí a gente se sente afogado, a gente se sente mergulhado. Não era diferente daquele contexto da Palestina antiga, antes do nascimento do Cristo. Só que o Cristo precisava vir, vocês não concordam comigo? Havia um planejamento, havia uma proposta de que nós evoluíssemos, porque a espiritualidade sempre acreditou em nós. A espiritualidade nunca largou as nossas mãos. Só que a espiritualidade sabia e tinha conhecimento que nós éramos espíritos novos, recém-saídos da caverna. Tínhamos pouco tempo de evolução ainda. E nós precisávamos de educadores, precisávamos de professores. E assim foi feito todo um grande planejamento que a gente chama, que como os espíritos que trabalham conosco chamam de diretrizes planetárias, onde diretrizes e pautas de trabalho em prol do nosso planeta, em conjunto com outras inteligências de vastos universos, de vastas galáxias, a serviço dos espíritos superiores, que está ali no Livro dos Espíritos, estruturaram todas essas diretrizes para trazer um legado, para trazer aprendizado para nós, que ainda éramos incipientes sobre espiritualidade. E aquelas pessoas que tinham acesso sobre espiritualidade, levou a espiritualidade para o seu entendimento, para o seu modus imperante, para aquilo que era conveniente para eles. Mudou alguma coisa do nosso contexto social que nós vivemos ainda? Não. Quantas pessoas não queiram tirar proveito do conhecimento, da sabedoria, fazer merchandising com a espiritualidade, fazer intercâmbio à base de dinheiro? A gente sabe que as coisas não mudaram ainda. Não era diferente. Só que para trazer uma ideia e um ideal de valores, diante de um contexto maluco, onde as pessoas acreditavam em tudo e não tinham uma diretriz, tinha que ter uma cultura e pessoas com a mente para que aquilo fosse plantado, a semente fosse germinada. E concorda comigo que por mais que Jerusalém fosse maluca e doida, que nem nós somos maluquinhos hoje em dia, foi a melhor cultura para receber a Boa Nova? Porque foi a única cultura no mundo que ela era monoteísta. A única. Por mais que eles se matassem, por mais que eles se fizessem coisas malucas e deturpassem os conceitos de Moisés, como muitos ainda fazemos hoje em dia no nosso contexto social, ainda foi a melhor cultura para receber a Boa Nova. Porque foi a única cultura no mundo, naquela época, que acreditava na existência de um Deus único. Ou seja, Moisés implantou a semente, mas essa semente precisava ser arada, precisava ser difundida, para deixar um legado, para deixar uma história, para deixar transformação, assim vindo o Messias, assim vindo o enviado de luz, porque nós aqui na Terra ainda carecemos de luz. Ainda carecemos de luz. Ainda vivemos dentro de um quartinho escuro, com as nossas dores, com os nossos dilemas, com os nossos sofrimentos, com as nossas questões não resolvidas, porque nós ainda carecemos de Jesus. Chico não errou quando ele foi convidado ao Pinga Fogo e falou: eu não estou indo, as pessoas não estão esperando por mim. O homem Chico Xavier. As pessoas estão esperando por Jesus. As pessoas estão esperando, estão sedentas da palavra de Jesus. E ele foi por isso. Porque ele, por si só, ele não queria ir para o Pinga Fogo. Mas ele foi porque o Emmanuel falou: não, você tem algo para fazer. Nós precisamos falar em nome dele. E olha quantas maravilhas ele não legou, não é verdade? Quantas bênçãos ele não legou. Quanta luz ele trouxe ao mundo. Como Paulo fala, né? Jesus é a luz do mundo. E o homem carece dessa luz. Então, de repente, você vê todo aquele movimento. Agora vamos parar para fazer uma outra reflexão para o nosso contexto de hoje em dia, nessa loucura, nessa necessidade, como os índios falaram, vocês criaram essa loucura. A gente tem dia que a gente se sente sufocado, que a gente se sente cansado, tem dia que dá vontade de você jogar tudo pro alto, tem dia que dá vontade de você pegar a mochila e sumir, sabe-se Deus para onde, diante do cansaço psicológico e mental do mundo que nós criamos. Não é verdade? E aí, de repente, você está lá sem perspectiva de vida, não tem. Você está trabalhando, bate seu ponto, volta para casa, a vida é aquele circuito fechado. Não tem perspectiva. De repente, vocês estão lá numa coletadoria, trabalhando para o cofre monetário
do mundo, né? Que Roma era os Estados Unidos atual. Sem esperança, sem perspectiva de vida, porque o mundo era materialista. Os deuses não sanavam as necessidades humanas, não supria a carência humana. E simplesmente o homem encosta numa coletadoria para um indivíduo sem perspectiva de vida e fala assim, cara, deixa tudo de lado. Para de ficar contando a moeda dos homens e vamos contar os tesouros do céu. Se coloca no lugar de Levi. Faz uma reflexão, você mesmo, na sua vida, nos seus problemas, nos seus dilemas. E chega um cara e encosta na porta da casa de vocês, cara, esquece os problemas da vida. Vem comigo, eu vou te mostrar uma outra perspectiva de vida. Eu tenho certeza que a gente larga tudo. Ele está oferecendo uma nova perspectiva de vida pra gente. Só que até então, foi muito difícil para esses caras entender, porque a gente está há 2025 anos batendo cabeça para tentar entender. Até mesmo o Chico se deparava nas psicografias e ele falava para Emmanuel, cara, é muito difícil entender, Chico. Imagine eu, nós. Então, a dificuldade do entendimento dessa lição de vida, dessa boa nova e dessa esperança para o planeta Terra, carecia ao homem deixar um legado, porque o mestre já tinha partido. O que nós vamos fazer? O homem partiu, mas ele deixou um legado. Jesus já falou que ninguém é reconhecido enquanto está vivo. Prova disso que todas as figuras que hoje nós idolatramos e reverenciamos, elas foram condecoradas depois que elas voltaram para o plano espiritual. Porque em terra elas foram massacradas, perseguidas, tidas como loucas e não aceitas no contexto social. Porque ser diferente e acreditar no diferente, a gente é louco para a sociedade. A gente é maluco para a sociedade. Porque os nossos ideais não correspondem ao que a massa quer que a gente pense e que a gente idealiza. E de repente o que resta? Deixar um legado, deixar lições para serem aprendidas, para a gente tentar caminhar. E aí Levi lega para a gente o primeiro evangelho. E esse primeiro evangelho ele começa a ser difundido, né? Lembra quem já leu a obra Paulo Estevão, né? Simples casa do caminho, onde os seus discípulos e apóstolos tentam, na simplicidade que eles eram, simples pescadores, de colocar a lição da vida que o mestre legou nos seus corações. 12 homens falíveis, imperfeitos, como todos nós que aqui estamos, inclusive eu, que negaram, fugiram, se esconderam, porque são seres humanos. E não estamos aqui para julgar ninguém. Mas faliram. Mas era a volta por cima. Registraram o que puderam registrar e legaram para a posteridade. E nesse meio caótico, porque até mesmo para eles era difícil de trazer essa mensagem para a humanidade, uma vez que a humanidade estava ali sufocada nesse caos que nós vemos agora, né? Você falar daquilo que é diferente, você está achado como é maluco, e um sistema cada vez mais que te sufoca para que você não pense e você não racionalize, esses 12 tiveram dificuldade de propagar. Esses 12 tiveram a dificuldade de passar a lição do mestre. E de repente, onde que esse evangelho vai parar? Justamente no seio de uma pessoa, né, que perseguia cristãos, que executou cristãos em prol do seu ódio, em prol da sua cegueira, em prol da sua vaidade, né? Porque até mesmo esses 12 que tiveram um papel de suma importância estavam sendo sufocados por um sistema. E precisou chegar esse evangelho na mão de uma pessoa, a qual todos nós conhecemos como Paulo, porque ele sim teria o empoderamento suficiente, a experiência de vida, porque ele passou naquele meio na sinagoga, conhecia a maledicência do homem, conhecia a vaidade do indivíduo, conhecia a prepotência do indivíduo, e quem melhor para saber sobre a dor do outro, se não é aquele que erra, se não é aquele que faz burrice na vida, né? Quantas vezes a gente leva a pancada dos nossos pais, passa a maturidade da vida, caramba, bem que eu devia ter seguido o conselho da minha mãe. Quem melhor do que aquela pessoa que comete erros, que se reconhece que cometeu erros, para dar vazão e propriedade? E legar para a humanidade, e ligar para a posteridade, através da força de vontade, através da confiança, a oportunidade de que todas as nações do mundo conhecessem as obras desse homem. Espalhar para os gentios essa força motriz, essa luz, como ele bem diz, que é legada por esse homem, na sua caminhada legada pelos evangelhos. A passagem meteórica desse homem, que não existe nenhum homem, nenhum mestre que passou por esse caminho, a qual Jesus não foi o único, mas que dividiu o contexto social da humanidade, como foi dividido, ao ponto da o homem
na sua insignificância e na sua redundância, entender que havia necessidade de separar um ciclo histórico da humanidade da Terra, porque esse cara veio para dividir a história do planeta Terra, para rachar os conceitos e os valores do planeta Terra. Como ele bem falou, eu vim aqui infelizmente para separar o pai da mãe, o tio do avô, porque as minhas palavras vão gerar caos, as minhas palavras vão incomodar aqueles que não querem sair da zona de conforto, porque vai exigir renúncia, vai exigir transformação interna, vai exigir abnegação, resiliência. As provas que ele nos legou, não nos simples atos de falar da oratória, como nós estamos fazendo aqui, das suas atitudes. E quer lição melhor na vida do que uma atitude? Porque palavra eu posso aqui falar, mas será que o que eu falo eu executo na minha vida? Eu executo diariamente, em 4 paredes, no meu seio familiar? Será? Mas as nossas ações deixam legados. As nossas ações ficam para a posteridade. Os nossos atos deixam legado. E parafraseando tudo isso dentro desse conceito, dessa lição maravilhosa que Paulo vai nos legar com as suas cartas, porque a proposta dessas cartas era a oportunidade de Jesus falar conosco. Numa época que a humanidade estava perdida novamente, numa época que a humanidade já estava começando a ficar descrente, porque até então eles tinham uma referência, essa referência para eles estava adormecida. E mesmo ele retornando em espírito e se fazendo presente, ainda ficaram-se muitas dúvidas. E o trabalho hercúleo de Paulo em cada carta foi aquilo que sutilmente Chico Xavier deixou a mensagem que ele sempre falou: eu sou apenas um carteiro da espiritualidade. Mas Paulo foi o carteiro do Cristo. Paulo foi o carteiro do Mestre. E todas as epístolas ligadas por ele é convite ao nosso espírito para a gente se reconectar com Jesus novamente. Para a gente encontrar Jesus novamente. E aí a gente vai entender a proposta que a espiritualidade sempre dizia há muitos anos sobre a Nova Jerusalém. O que é essa Nova Jerusalém? É o lugar circunscrito? É uma terra nova? Se nós pegarmos a etigenia, né, na origem da palavra Jerusalém, o que significa na raiz hebraica? Casa pura, casa da paz. A gente sabe que infelizmente nunca foi a casa da paz, porque tirando os interesses espirituais, os interesses humanos, o ser humano é falho. Nós não estamos aqui para julgar. Mas o princípio da palavra Jerusalém significa isso, casa da paz. Quando os espíritos trazem a proposta de uma nova Jerusalém, não se tinha na época condições de nós falarmos sobre transição planetária. Porque o pouco que já se foi aberto desse véu, geram-se tabus e preconceitos. Porque a gente veste de camisa, mas continuamos trazendo os preconceitos de encarnações anteriores. Então é mais fácil falar dessa nova Jerusalém. E o que é essa nova Jerusalém? É um lugar circunscrito? É uma casa? Não. É as bem-aventuranças legadas pelo Cristo. É um lugar circunscrito? Não. É a nossa consciência. Como os Espíritos falam para Kardec, aonde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. No nosso fórum íntimo. Essa nova Jerusalém que os Espíritos nos propõem é justamente esse lugar que está dentro de nós. A nossa casa íntima. O nosso fórum íntimo. No Eda, os Espíritos falam para a gente que se todas as vezes você abrir a sua porta interior e amar muito o seu semelhante, por mais difícil que seja, você está fazendo um convite para que o Mestre entre dentro da sua casa. Você está fazendo um convite para que o Mestre chegue no seu lar, se assente à sua mesa e tome um café da manhã com você. Porque chega, está na hora da gente tirar o cara da cruz e trazer para a nossa vida. Para o nosso dia a dia. Porque aquilo já passou, já foi necessário. Foi preciso aquele choque de visão para a gente acordar, para a gente despertar. Mas isso já passou há mais de 2025 anos. Então, como os mentores do Eda falam, né, cultive a casa de vocês. Cultive o redor. Não é tão gostoso você chegar na casa de uma pessoa, a casa está limpa, cheirosa, arrumadinha, aquele cafezinho gostoso para sentar e prosear. Então, quando a gente abrir as portas da nossa casa e dar muito amor para ela, porque a gente, como Paulo bem disse, vai ter perseguições, vai ter intolerância, incompreensão, falsidade e hipocrisia, mas isso não compete ao homem, compete a Deus. O que importa é a minha consciência estar em paz comigo. E se eu cultivar o amor nessa minha casa,
cuidar com ela com zelo e apreço, como Paulo nos ensina nas suas cartas, eu estou convidando Jesus a tomar um café comigo. Então fica essa reflexão para todos nós, inclusive para nós. Cheguem na casa de vocês hoje, olha, mas a casa interna, o que eu posso mudar? Lembre de Santo Agostinho, olhe de frente para o espelho e anote as suas imperfeições morais. O que eu posso mudar dentro de mim hoje? Eu não posso pensar no amanhã, porque se eu pensar no amanhã eu vou pirar. Nem aconteceu ainda, só que se eu ficar preso no passado, eu não vou para frente. É o hoje. É uma coisa que a gente aprende até mesmo no Reiki. Só por hoje. O que eu posso fazer só por hoje? Alguma coisa eu posso fazer. E esse alguma coisa que eu fizer vai mudar. Vai mudar. Eu não vou tirar a mágoa do meu peito da noite pro dia. Eu não vou tirar o rancor da noite pro dia. Porque ele é que nem raiz. Alguém já leu o livro Pequeno Príncipe? Né? Que as raízes vão ficando no planeta, ele tem toda hora cultivar. O que ele está querendo falar? Cultivar. Jesus não pediu nada em extremo, porque ele só falou que a fé da gente só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe no nosso planeta. Então, volte para a casa de vocês, para o lar de vocês, entrem dentro da casa de vocês, porque às vezes a gente nem entra dentro da nossa casa. A gente se ilude com o mundo, se ilude com a matéria, e a gente não vai nem para dentro da nossa casa, abandona a nossa casa. Aí entra barata, entra mosca, entra aranha, aí vem os espíritos e começam as obsessões, sutis, porque eles são inteligentes e eles têm o tempo à disposição deles. Então, cultivem essa casa interna de vocês e acreditem, como o Chico legou, que nós somos capazes de na nossa casa, a gente receber esse mestre querido para tomar um cafezinho da gente. Porque se ele entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano, por que ele não pode entrar na nossa casa? Estamos tentando um caminho, estamos tentando um processo. E por que também nós não podemos, além de na nossa casa receber esse Cristo bendito, receber também aquelas pessoas que carecem? Porque todo mundo tem algo de bom para oferecer. A bondade não precisa estar circunscrita a um dia da semana, a um lugar e a um local, que é importante, como a espiritualidade nos ensina. Mas a grande casa, o grande templo que Jesus nos ensina, que nos conecta ao Pai, é o coração. Então agradeço aí, né, a presença de hoje, que mais uma vez vocês se fortaleçam, que vocês se iluminem nessa jornada terrestre e acreditem, como sempre, em todos os trabalhos do EDA, a espiritualidade diz: vocês não estão sozinhos. No entorno do planeta existe uma infinidade, uma corrente imensurável que os sentidos de vocês não podem ver, que de mãos dadas eles dão a volta no planeta e acolhem as nossas dores e os nossos sofrimentos. E acima de tudo, quem está à frente, porque em nenhum momento ele falou que ele ia abandonar as suas ovelhas do seu aprisco. Nunca. Acreditem. Não se iludam nas ilusões do mundo, porque ele ainda continua entre nós. Gratidão, um bom final de semana para vocês.